Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Gilailson e a princípio nossas aulas irão ser divididas em série anual. Por quê? Porque eu vou seguir um método apostilado, que é a apostila do Sistema de Ensino Aprende Brasil, da editora Positivo. Então pegue seu caderno, pegue seu lápis, para fazer as devidas anotações. E a nossa aula de hoje é sobre verbo. Então, o que nós vamos aprender hoje sobre verbo? Nós vamos ver primeiro o que é um verbo, depois vamos ver o modo como eles aparecem em uma frase, que é chamada de flexão verbal. Aí, dentre esses modos que ele aparece, nós temos a flexão em pessoa, que é quando eles indicam uma das pessoas do caso reto, que é aqueles lá, eu, tu, nós, vós, ele ou ela, ou eles ou elas. Nós temos também a flexão em tempo, que vai indicar o momento em que se dá o fato ocorrido, se é no presente, se é no pretérito ou se é no futuro. Nós vamos ver também a flexão em modo, que é o modo como eles aparecem, se eles estão indicando algo, se eles estão dando ordem e assim sucessivamente. Ok? Então vamos lá. Verbo. O que é um verbo? Na definição aqui ao lado, você verá que verbos são palavras que indicam acontecimentos apresentados em um tempo, como por exemplo, uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Como por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Um exemplo de uma frase em que o verbo dá ideia de ação. Sempre que é possível, eu planto uma árvore. Perceba que a palavra que está destacada é um verbo. Por quê? Porque ela é uma ação do sujeito. Então, por isso, ela é um verbo. Agora, um exemplo de uma frase em que o verbo dá ideia de estado. O rio próximo à minha casa está cada vez mais poluído. Perceba que a palavra está é um verbo. Por quê? Porque ela está indicando um estado de como se encontra o sujeito, que é o rio. O rio está como? Ele está poluído, é o estado dele. E um exemplo de uma frase em que o verbo indica fenômeno da natureza. Choveu tanto que o lixo jogado nas ruas tapou alguns bueiros. Perceba que a palavra destacada, choveu, é um verbo porque indica um fenômeno da natureza, chover. Beleza? Agora vamos ver aqui alguns exemplos de verbos que indicam ação. Aí nós temos fazer, mandar, construir, comprar, estudar, etc. Há vários outros. Outros exemplos aí de verbos que indicam estado. Nós temos ser, ficar, continuar, estar, permanecer, Outros também, esses aí são os mais usados. Exemplos de verbos que indicam fenômeno da natureza. Aí nós temos chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, escurecer. Ou seja, são verbos que indicam alguma coisa relacionada à natureza. Fica fácil de você descobrir esse verbo, essa palavra. Agora, pessoal, uma dica também interessante para você encontrar um verbo com facilidade. Uma delas é: você já percebeu que a maioria dos verbos são palavras que ou terminam com R no final, ou são palavras que vêm de palavras que terminam com R no final? Beleza, não é exato isso. É necessário que tenha muito cuidado, porque não são todas as palavras que terminam com R no final que são verbos. Porém, a maioria são. É preciso que você leve em consideração
a terminação R e se realmente ele se encaixa em uma daqueles elementos, se indica uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Okay? Por exemplo, a palavra celular. Celular termina com R no final, porém não é um verbo. Por quê? Porque ela não indica uma ação, ela é o nome de alguma coisa. Portanto, nesse caso, ela é um substantivo. Então, só você ter cuidado. Mas a maioria dessas palavras terminam com R ou vem de palavras que terminam com R no final. Okay? Como, por exemplo, o próprio exemplo que a gente viu anteriormente, planto. Planto vem de plantar, que indica uma ação, que é um verbo. Ok. Vamos agora para a parte das flexões. Né? O que são as flexões verbais? Como eu expliquei no início, é o modo como os verbos aparecem em uma frase. Né? E aí nós temos, primeiro, nós temos a flexão em número. O que é a flexão em número? Olha a definição. O verbo pode apresentar-se no singular ou no plural, conforme sujeito da oração de que faz parte. Bom, isso é interessante. Por quê? Isso é uma questão de concordância, pessoal. Por exemplo, quando que o verbo está no singular? Quando o verbo refere-se a apenas um sujeito. Ok? Vamos ver um exemplo? Olha só. Eu gosto de futebol. Perceba que o verbo destacado, gosto, está no singular. Por quê? Porque ele está se referindo a apenas um sujeito, que é quem? Eu. Então, um único sujeito. Por isso, o verbo gosta está no singular. Agora, no plural. Quando que o verbo está no plural? É quando o verbo refere-se a dois ou mais sujeitos. Por exemplo, João e Pedro gostam de futebol. Perceba que gostam já houve uma mudança. Né? Nesse caso, ele está no plural. Por quê? Porque ele está se referindo a dois sujeitos, que é João e Pedro. Né? Então, no caso, gostam está no plural por uma questão de concordância. Beleza? Agora vamos ver a flexão em pessoa. Quando que o verbo se flexiona em pessoa? Quando o verbo refere-se a uma das três pessoas relacionadas ao discurso, representadas tanto no modo singular quanto no plural. Bom, eu expliquei até no início, né? Quando que ele se flexiona em pessoa é quando ele nos indica qual pessoa ele está se referindo, quais são as pessoas. Aquelas, os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Agora um caso interessante, que é importante que vocês saibam de forma detalhada, é que os pronomes do caso reto são 6. Né? E eles são divididos em duas partes, que é a parte do singular e a parte do plural. Né? Então, isso é importante que você saiba, né, para você diferenciar se ele está em primeira pessoa do singular ou é do plural. Beleza, pois bem, vamos ver um exemplo de verbos que indicam uma dessas pessoas. Eu saí de casa. Saí é o verbo que está destacado. Ele é um verbo, indicação, né, do verbo sair. Então, quem saiu? Eu saí. Então, perceba que ele está indicando ao sujeito eu. E eu faz parte do pronome da primeira pessoa do singular. Beleza? Então, nesse caso, o verbo está se referindo à primeira pessoa do singular. Aí temos um outro exemplo. Nós saímos de casa. Quem saiu? Nós saímos. Nós pertence a qual pessoa? Lá na parte do plural. Primeira pessoa do plural. Né? Então o verbo está se referindo à primeira pessoa do plural. No caso, nós. Outro exemplo. Tu saíste de casa. Saíste. Saíste está se referindo a quem? A tu. E tu pertence
a qual pronome? Segunda pessoa do singular. Outro exemplo, vós saístes de casa, saístes, está se referindo a vós, segunda pessoa do plural. Temos mais outro exemplo, ela saiu de casa, saiu, quem saiu? Ela se refere a quem? Dos pronomes do caso reto. Se refere à terceira pessoa do singular. Aí temos outro, eles saíram de casa, saíram, eles, indica terceira pessoa do plural, beleza? Um outro caso interessante também, isso pessoal, a gente percebe uma forma de você descobrir a qual pessoa o verbo está se referindo, é pela conjugação, né? Você faz a conjugação e aí você vai localizar com precisão a qual pessoa o verbo está se referindo. Um outro caso interessante também é que os pronomes eu e nós sempre é quem fala, ou seja, pertence sempre às primeiras pessoas, no caso, né? Tanto do singular quanto do plural. E os pronomes tu e vós sempre está relacionado à pessoa com quem se fala, ou seja, às segundas pessoas, né? Tanto do singular quanto do plural. E os pronomes ele ou eles, ela ou elas, se refere a quem? A pessoa de quem se fala, portanto, terceira pessoa, né? Tanto do singular quanto do plural. Ok? Agora vamos para a flexão em tempo. Então vamos à definição. Tomando-se como referência o momento em que se fala a ação expressa pelo verbo, pode ocorrer em diversos tempos. Veja, por exemplo, pode ocorrer no presente. Quando que o verbo está no presente? Quando expressa um fato atual, um acontecimento atual. Por exemplo, eu estudo neste colégio. Perceba que o verbo estudo está se referindo a um fato atual, portanto, ele está no presente. Pretérito, que é o mesmo que passado. Quando que o verbo está no pretérito? Quando ocorre antes do momento da fala, ou seja, quando o acontecimento ocorre antes do momento da fala. Por exemplo, eu estudava neste colégio. Perceba que o verbo estudava está se referindo a um fato passado. Eu estudava neste colégio. Portanto, dizemos que o verbo está no pretérito. E o outro tempo é o futuro. Quando que o verbo está no futuro? Quando a ação ocorre depois do momento da fala. Como, por exemplo, eu estudarei neste colégio. Perceba que é uma ação que vai ocorrer, né, no futuro, depois do momento em que você está, que você falou. Então dizemos que nesse caso o verbo está no futuro, ok? Beleza. Agora vamos para a flexão em modo. Olha a definição. Dá-se o nome de modo às várias formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. Basicamente existem 3 modos. Vamos ver os 3 modos aí em que os verbos aparecem. Primeiro, indicativo. Segundo, subjuntivo. E o terceiro, imperativo. Agora, quando que o verbo é indicativo? Então vamos lá. Quando indica uma certeza, uma realidade. Por exemplo, eu sempre estudo. Então, por que o verbo aqui está no indicativo? Porque ele está indicando uma certeza. Eu sempre estudo. Na verdade, uma afirmação. Então, toda vez em que o verbo indicar uma certeza, uma afirmação, uma realidade, o verbo estará no indicativo. Ok? Próximo. Quando que o verbo está no subjuntivo? Ou quando dizemos que o verbo está no subjuntivo? Simples. Quando indica uma dúvida, uma possibilidade. Por exemplo,
Talvez eu estude amanhã. Talvez eu estude amanhã. Perceba que o verbo está no subjuntivo, por quê? Porque está indicando uma dúvida, não é uma certeza. Talvez. Essa palavra indica dúvida. Portanto, dizemos que o verbo está no subjuntivo. E quando que o verbo está no imperativo? Quando indica uma ordem, um pedido. Por exemplo, estuda agora, menino. Perceba que pela tonalidade, como se ler, nós percebemos que se trata de uma ordem. Então, dizemos que o verbo está no imperativo, porque dá ideia de ordem. Pela definição, pela regrinha toda vez que o verbo dá ideia de ordem ou de um pedido, ele estará no indicativo. Ok?